Eu não sei se vocês lembram, você lembra da última aula, a Úrsula não estava aqui, que o Luiz desenhou né, o universo central e Ilha do Paraíso, né? E tem os 7 superuniversos em volta. Você lembra disso, mais ou menos? Né? Aí, não sei se você já leu também essas partes e tal. Eu ouvi essa parte. E tem também... Eu também andei assistindo umas palestras. Na internet tem algumas coisas sobre cosmologia. Sobre Durante. Então, os superuniversos, né? Cada superuniverso tem muitos universos. Tá? A ideia é essa de cada né? É uma instância além. Então, um pedacinho aqui e tal, nosso. Né? Aí tem a capital, né? E aqui, como é que é? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 10 grupos de 7 mundos, tá? E tem um grupo de 7 mundos que é justamente de uns seres que são importantes para falar sobre a vida e sobre o homem na Terra, que são os portadores da vida. Tá? Esses são os mundos deles aqui. E, bom, aí cada mundinho desse aqui tem 6 satélites. Bom, aí só para falar, tem em um desses mundos eles preparam, né, elaboram lá os modelos físicos, né, de vida, tá? Em alguns eles tentam aperfeiçoar, porque em alguns mundos eles fazem diferente. A cada 10 mundos eles tentam mudar alguma coisa para tentar melhorar, né? Nem sempre talvez dê certo, mas a ideia é que haja um aperfeiçoamento. Outro desses mundos, acho que é o quarto, né? Vou precisar olhar aqui de vez em quando. Que eles estudam o seguinte: eles preparam lá os modelos físicos, o plasma que eles vão implantar no planeta, a vida, e aí eles estudam quais são as evoluções possíveis disso que eles vão colocar lá. Eles colocaram um negocinho lá, vai ter a vida lá, e como é que aquilo ali, o que aquilo ali pode dar? Vai dar numa árvore, vai dar num animal assim. Boa noite. Boa noite. Pode sentar onde quiser, se quiser sentar aqui também. Se quiser sentar na mesa, pode sentar. Porque a gente está aqui de frente, está melhor. Aí tem muito de lado, lateral de baixo. Se quiser sentar lá, para ficar de frente. O João se der. But I think I will keep Ok. Então, eles tentam estudar o plasma que eles montaram lá, quais são as evoluções possíveis disso. Vai dar um animal assim, com 4, 6 patas. O que pode dar isso que a gente fez aqui? Tem algumas coisas que eles tentam estudar, mas nem eles sabem direito, mas eles tentam verificar mais ou menos o que aquilo ali pode dar. E tem o quinto, acho que é a quinta esfera, né? Uma dessas esferas, acho que é a quinta, tá? Posso até verificar aqui. Que eles estudam a mente, que a mente é que vai dar, né, quer dizer, a planta já tem mente, né, mas assim, o upgrade da mente começa com o animal e com os caras que são importantes, que são os espíritos ajudantes da mente, né. Mas é o tipo de mente, né, que as criaturas vão ter. Eles estudam o tipo de mente. O que você quer dizer com isso? O tipo, como ela vai ser. Se é uma mente como os animais, que só tem os 5 ajudantes, ou uma mais evoluída para os 7. Não, então, aí eles estudam a mente, né? E os espíritos ajudantes da mente. Mas eles estudam a mente ou o cérebro, propriamente dito? A mente. A mente mesmo, né? A mente. Na verdade, são os modelos de mente. O cérebro é matéria, né? A matéria, um cérebro desenvolvido é requisito para a mente atuar. Mas o cérebro não é a mente. O cérebro é requisito. É requisito, mas ele é, no caso... Quer dizer, peraí, na planta acho que não, né? Hã? Na planta acho que não. Mas a planta não tem cérebro. Isso que eu queria saber. Mas é o seguinte, mas tem um mente. animal, ela tem uma mente, só que é uma mente que ela não controla. Que não é dela. Não é dela. Faz parte do circuito do espírito.
Entendi. Não, no caso com os controladores físicos, tem gente que atua nela, Certo. mas ela... E o nosso cérebro seria o mecanismo onde a mente vai atuar. Exatamente, Não tem pianista sem piano. Se É. você não tem cérebro, não adianta ter mente. né? Entendi. Uma espécie de frequência de rádio, alguma coisa assim, né? Que você tem o cérebro, né, tentando procurar o canal, a frequência onde a mente vai chegar. Mas então, aí então, o Luiz tinha falado dos 7 espíritos da mente, né? Isso aqui é importante. Intuição. Intuição, segundo No povo, Obrigado. tá aqui, se quiser é só pegar, tá? Tá. compreensão, deixa eu ver errado. Tá, vamos lá. Intuição, né? Então você tem lá planta, blá blá blá, não sei o que, vai começar a crescer assim a diferenciação para a planta começar a se tornar animal. Existem uns espécies de seres vivos que são meio que de transição. Aí quando começa o animal mesmo, o animal tem intuição. Intuição é o mais básico dos espíritos. E são espíritos mesmo, são espíritos que atuam no animal. O espírito atua no animal. O animal não sabe disso, mas o espírito atua nele. Mas eu prefiro a terminologia de circuito, que é um circuito. Tudo bem, circuito espiritual. Olha, é uma coisa Não, porque essa palavra individual. Mas a espírito gente no pode nosso falar, planeta, É. ela é muito mal usada, entendeu? É. E aí, o circuito é uma forma, é uma ligação. Sim. É como se a gente tivesse ligado a terceira fonte centro diretamente pela intuição. A nossa intuição ela faz parte do circuito da mente cósmica. Não surge na nossa mente, as intuições elas não surgem à toa. Elas vêm de fora através desse circuito, entendeu? Circuito é melhor, porque quando você fala em espírito, Mas é um tem o nome de espírito ajudante da mente, só que a gente, principalmente Mas em olha só, português, mas a é gente- muito mal empregada essa A palavra. gente pode Só desenvolver parece isso. fantástico. Esse é o que o Luiz está falando, não é um espírito individual do animal ou da gente mesmo, porque esses espíritos Também atuam na gente. também atuam na gente, tá? Mas eles não são individualizados. Eles estão em mim, estão em você, estão em todo mundo aqui. Não é que cada um tem um, não. E por isso que o pessoal brinca com aquele negócio de transmissão de pensamento. Isso acontece via os circuitos. Agora, Porque a gente está conectado. Se você está pensando numa pessoa, a pessoa está pensando em você, os pensamentos se alinham via circuito. Você faz uma ligação direta. tem que ser mente cósmica, não sei. Aí só voltando, então, o Luiz falou que eles estão ligados à terceira fonte centro. A terceira fonte centro seria a Trindade, né? Tem o Pai, Não, é o espírito. o Espírito Materno, que você quer dizer? Não, o espírito mesmo. Então, Trindade, do Espírito da Trindade. Não, a trindade são os três juntos. Tá, mas então, o Espírito da Trindade, que faz parte da Trindade. É isso que eu estou querendo Ah, explicar. sim, faz parte da Entendeu? trindade. Então tem o Pai, Pai, Filho, Filho e Espírito. Isso? Então, esses três aqui estão aqui, né? Estão no centrão. No nosso universo tem Michael, Jesus, tá claro isso aí? Todo mundo lembra, né? Michael é o Deus do nosso universo, que encarnou como Jesus, né? E tem o ajudante de obras dele, né? Que pega na mão na massa também para criar o mundo e o universo. Nebadônio. Oi? Nebadônio. Quê? Nebadônio. Nebadônio? Isso é uma especulação daquele pessoal que levou Johnson. Eles falam que o nome da ministra divina é Nebadônio. Espírito. Ministra divina, né? Ministro divino. Então ela se chamava de algumas maneiras, né? De espírito materno do universo local, tá? Então ela e Michael, são eles dois que realmente mandam, né? Ela é a ajudante de obras dele, braço direito dele.
esses espíritos aqui estão ligados diretamente a ela. O que acontece na gente através com a presença deles, ela fica sabendo. O espírito materno do universo local. Porque parte integrante. Porque é um circuito de parte dela. Ela faz parte. Tá claro isso aí? O centro do circuito da terceira fonte sendo em Nébora é ela. Ela é representante, né, do espírito infinito. Ela é ligada diretamente ao espírito infinito. Ela é uma filha do espírito infinito. Nossa. Você disse, antes você disse na terceira fonte centro. O espírito. Uhum. Quem é a terceira fonte centro, Lê? Então, isso. Pai é a primeira fonte centro. Segunda e a terceira. Segunda é o filho, terceiro é o espírito infinito. E onde é que eles estão? Aqui. O que é isso aqui? Então é a zona, né? Então, Ilha do Paraíso é a Rona. Esses dois aqui estão aqui, no nosso universo. O Michael é o espírito materno do universo local. Isso. Tá. Então, Fala do universo. isso é só para dar uma estrutura, depois a gente chega à vida mesmo, tá? Então, outro espírito, da compreensão. Um animal que já está um pouquinho mais evoluído. Que é o espírito da Esse aqui, quando compreensão. você rala com o cachorro, ele aprende. É, isso mesmo, a associação de ideias, né? Exatamente. Dá um exemplo aí do cachorro. O cachorro fez alguma coisa errada e você briga com ele, ele dá outra vez, ele pode até fazer errado de novo, mas ele já te olha apreensivo. Já associa que não é aquilo ali, não é positivo. Da outra vez que eu fiz, brigou comigo, agora vai brigar de novo. E o humano não faz isso, né? Não, o faz, só que a gente não demonstra. O humano é cínico. O cinismo não é circuito. Eu acho que tem gente que não consegue nem aprender. O problema é que tem gente que Até vê pode. isso aí e acha que o animal é inteligente por causa disso. Às vezes sim. O meu, às vezes, funciona. Ele sabe que fez besteira. Só que ele faz de novo. Se ele tiver Terceiro, né? Coragem. Se ele tiver que fazer primeiro ele. Aí fica com aquele olho assim, caído, né? Aquele olho assim, sabe o que ele O meu hoje tomou vacina, tem que segurar ele, porque ele não ganhou, ele ganhou. Muito puto que eu fui aqui, segurando. Cara, deu porrada, mordeu, vou largar ele. Então, coragem, né? O animal pode ter coragem também. A coragem é necessário para a gente anular o mecanismo do medo. Porque o medo não é um circuito, né? É um mecanismo inato das criaturas. Uma programação inata. Então a coragem é necessária. O medo nasce com ser vivo, Com qualquer um, né? com todo ser vivo. Todo ser vivo tem medo de morrer. Justamente por causa disso aqui também. O espírito da intuição tem a ver com a autopreservação. Pode ligar. Tá? Então, quando ele consegue identificar coisas que são prejudiciais à vida dele. Se um passarinho vê um Rottweiler, ele vai dar no teto. Hoje em dia o ser humano meio que abandonou isso, né? Porque continua comendo um monte de coisa que sabe que não fazer mal a ele. Mas come do meu jeito. Mas não faz tão mal assim. Faz. É que tem outros elementos do ser humano, que vê o prazer, tudo isso. Mas amendoim não faz não. Faz de novo, faz a novo. Um amendoim duvido ter matado Se alguém. vocês deixarem, eu vou comer esse daqui inteiro. Tem uns vídeos de animais, assim, lá na África, que assim, tem o leão começa a correr atrás de um bando lá, e às vezes eles se juntam e vão atrás Aqueles búfalos. Os búfalos. Os búfalos, quando eles estão em grande número, eles enfrentam as Pois leões é. mesmo. Isso O aqui- leão não caça. Isso aqui tem É leão. coragem também. Eles Acho que tem a ver com coragem, leões mesmo. né? Que eles estão agindo. Principalmente para proteger os pequenos. Porque, geralmente os Não, pequenos atacam os você pequenos. vê Eles se juntam, eles têm um sentido. Esse vídeo aí, eles se juntam, começam a ir atrás do leão, começa a correr, e tem uns que enquanto os Já outros já chifraram, pararam, né? já continuam indo atrás do leão lá atrás. É que eles não estão vendo atrás, que todo mundo parou. Fala mais alto, Brandão, que aí todo mundo participa. Fala mais alto, que aí todo mundo participa. Essa coisa De coragem. de coragem. Você já viu um leão atacar uma girafa?
Ou o elefante? O elefante. Por A quê? única coisa que um leão tem medo é põe-se uma girafa. Pô, E a pata do elefante também deve ser carinhosa. em termos de física, de força aplicada, uma coisa descomunal. E eles sabem disso naturalmente. Os elefantes também. Vai ver que isso Uma aqui perna também. daquele tamanho, o cara tá falando de pensar que não tem uma coisa. Pela intuição dele, ele sabe que Ele a sabe girafa que deve ter muita é força. complicado pra ele ir atrás de nós, humanos, chamamos de intuição, for, não direi verdadeiramente, porque é uma especulação, um banco de dados que temos inerente, Uma memória genética. um banco de dados universal para nos depósitos de memória de dados. Isso tudo, nós sabemos de tudo isso e determinados. Isso é uma memória de DNA mesmo, isso vem do DNA, isso já nasce com a gente. mais ou menos ele vê, mais ou menos já sabe intuitivamente o que é perigoso e o que é positivo para ele. Isso é engraçado que, apesar de quando a gente nasce, o pessoal Essa assusta. mama, Não, por que respira quando nasce? Ela estava no cordão umbilical, não sabe respirar. ela muda do meio Ela sai do meio aquoso pro gasoso e começa a respirar normalmente, como se sempre tivesse feito isso. Nunca fez. E aí? É o primeiro grande trauma da vida. Eu nunca vi de um ninguém. ambiente para outro. Eu nunca vi ninguém nascer e se recusar a respirar. Não vou respirar, vou ficar aqui parado. É natural, ninguém contou para a pessoa. Aquele negócio de bater, isso é mais para hostilizar a criança, né? Porque se não bate o trauma, ele apanha. Essa é tortura. De repente, A respiração é alguns natural. não choram, aí Não precisa chorar, ela começa a respirar naturalmente. Porque se ela tiver com um pulmão cheio disso, você dá uma bunda dela, ela não vai começar a respirar de jeito nenhum. Se não for drenar, não vai cabeça para baixo, não vai sair. Tem que virar de cabeça para baixo para ele sair. Aí, A gente nasce afogado, né? continuando, conhecimento. e nós continuamos, né? Por exemplo, nós teoricamente começamos a estudar o livro de Junante porque a gente se sentiu curioso. Alguém contou pra gente, a gente viu em algum lugar, a gente fala, pô, isso aqui. E o conhecimento animal, eles vão sempre beber água no mesmo lugar, achar comida no mesmo lugar, independente de qualquer coisa. Eles sabem onde tem a comida, né? Tanto o predador quanto a caça. E, por exemplo, um animal que tem muito isso, o gato hoje também tem, mas o cachorro, às vezes ele entra num lugar e começa a cheirar tudo. Pá, 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 pá. É o espírito do conhecimento, é o desejo de explorar o local, de curiosidade, não sei o que, ele começa a querer fuçar, né? 5 é o conselho. Conselho não é muito complicado, é um instinto gregário. Conselho, né? Às vezes você fala assim, o conselho da empresa tal, conselho de administração, conjunto, né? Tá? Ele chama de conselho. Esse é aquele famoso a união faz a força. Eu ia falar, mas eu ia perguntar Um agora. instinto gregário. E no homem isso é muito forte. O homem é uma criatura social, né? O livro diz isso. E a gente, a nossa vontade de cooperar, sei lá. Então todos eles estão no homem, né? Isso é engraçado, porque mesmo entre as feras, elas cooperam entre elas. Claro. Não, agora mesmo você está falando do exemplo dos búfalos, né? Eles estão cooperando, são os dois em conjunto. É o conselho. E a coragem. Conselho, né? Eles sabem que sozinhos eles não têm muita chance. Principalmente tiver 2, 3 leões. Agora, o bando é forte. O bando se impõe. E a união é que dá coragem. Por isso que o povo unido jamais será vencido. Tá. Da Dilma, né? Então, tudo isso eu comecei a falar aqui, esses são os mundos dos portadores da vida. Né? Os portadores da vida são filhos de Michael, o espírito materno do universo local, com um dos 3 caras que governam o superuniverso. Se chamam ancião dos anciãos do dia. Você vê que tem muita personalidade. Foi o que a gente estava até conversando outro dia, que é importante a gente ter uma palestra sobre cosmologia, para saber, porque isso aqui é um mundo. Então, os portadores da vida, que são
são as personalidades que vão trazer, implantar a vida no planeta, no nosso planeta, eles são filhos do Michael, espírito materno do universo local, e um ancião dos rios. Pô, tudo bem. Aí, vamos para o nosso planeta. Então, os portadores da vida são feitos a 6 Então a anos. vida é trazida para o planeta, não é isso? Ela Ela é desenvolvida na capital, não é isso? é desenvolvida na capital, nos satélites da capital. Nos mundos dos portadores da vida, eles estudam lá. Mas se bem que em Urante, no nosso planeta, eles disseram que eles fabricaram aqui. Eles tiraram, pelo menos está lá no documento. Mas o que eles estudam e fazem é o modelo. O modelo. Agora, a matéria em si, pelo que me ficou, é que eles pegaram a matéria que já estava no nosso planeta, para dar umas mexidas ali. Vai ter. Se é uma vida que respira, se é uma vida que não respira, Não, se é uma vida que vai ficar na superfície, se é uma vida que vai ficar submersa na água ou dentro da terra mesmo. Cadê o... Esse tipo que eles escolhem. Vou apagar aqui, então. Onde eu posso apagar aqui? Tá. Tirou os espíritos? Pô, não tem mais onde colocar. Tiro lá, então. É. Tá aqui? Quer que desenhe de novo? Não, isso não é. Intuição. Dá pra ver. Dá para lembrar. Vou colocar aqui só de 10. Aí são esses 5, então? Esses são os 5 da vida estritamente animal. Tem mais, só que esse eu não vou falar agora, porque esse é a cereja. O instinto estaria lá dentro da intuição? Não, todos eles têm instinto. Todos neles é instinto. O animal O não animal pensa. é instinto. Pro animal é instinto. Pra gente Mas a aqui gente já sabe que são atuações de espíritos controladores também. Um animal instinto é o conjunto dessas. O instinto animal é tudo isso junto. Eu estava até pensando nisso outro dia. Porque se Assim, não tivesse isso, É. o animal ia ficar parado sem fazer nada. por exemplo, você vai pegar uma planta, vai derrubar uma árvore, eu acho que não faz nada. Você pega e corta ela, né? O animal foge. O animal ia Corta. ser tão coisa como um mineral, um vegetal. Mas a planta. Fala. Você falou anteriormente sobre Micael, Espírito Materno e o Ancião dos Dias. Eles 3 formam Os portadores da vida. Né? Tríamos. eles os portadores da vida. É que você chegou depois. Eles são o motivo da vida. Agora, uma coisa que vale a pena dizer, o nome deles é portadores da vida, não é criadores. O que é isso? Porque Eles trazem a vida do planeta. eles organizam os modelos físicos, a matéria, tudo isso colocam aqui, mas eles não conseguem dar a vida. Não. E o Ancião dos Dias, ele entra junto com o Espírito Materno e Micael, como se fosse, no caso, o pai, né? Não, Não tem nada a ver. Não precisa. Não tem nada a ver. São as 3 personalidades que criam esse tipo de Interessante, eu ser. não sabia, né, que o Ancião dos Dias, ele tinha uma ação junto a Micael e o Espírito Materno. Todo o universo local, um dos anciões dos dias, ele junta com o filho e o espírito e faz os anciões, os portadores da vida daquele universo. Tá, então, voltando. Eles não são criadores da vida, porque depois que eles organizam tudo, os modelos físicos aqui, eles em si não conseguem lhe dar a vida. Tem que vir a ação do espírito materno do universo local. Que aí, pá! Aí sim, E muito baseado no plasma do planeta, né?
Como assim? O plasma planetário possibilita a vida. A organização física, Entendeu? material. Plasma. Plasma do planeta. Isso. O plasma. É a organização da matéria que eles fizeram. Mas o plasma seria mais ou menos a manifestação espiritual do planeta. O plasma planetário. É a essência do planeta. Como o espírito se manifesta aqui, né? É a essência planetária. Graças a isso, por exemplo, a árvore que a Daniela tem se alimentado, a árvore da vida, o fruto é do plasma da vida, plasma do planeta. Tá, O então. plasma é como se fosse o catalisador da forma. É o quê? Catalisador. Quando você tem uma Eles forma botam os ingredientes, você junta os ingredientes. Mas você precisa de um terceiro ingrediente para juntar, para consolidar aquele ingrediente. vai disparar a reação química, você precisa de um catalisador. O plasma do planeta é isso, é ele que dispara através, Do espírito Do espírito. do universo local. entendeu? O espírito materno do universo é que detona esse processo, é ele que inicia. E aí o plasma vai embora. Pega aquilo que os portadores levaram e aí vai dar origem à vida. Então, o portador da vida mais o espírito do universo local é que inicia uma vida que pode ser reproduzida. Universo local igual a vida. Isso é uma regra para todos os universos locais, de todos os superuniversos. Funciona tudo igual. Tá. Isso aqui não sei se é importante lembrar. Aí, no nosso planeta, né? Então, falando agora especificamente da gente, eles colocaram esse plasma vital em 3 lugares diferentes, né? No mar. Então, a vida no nosso planeta começou no mar, vida marinha. Porque tem uma casualidade, né, nisso aí. Fala. Existe uma casualidade. Quando eles plantam a vida, eles não têm certeza do que vai sair. E nem se vai sair. No isso é livro, importante. inclusive, eles citam momentos em que eles achavam que tudo estava perdido, que tudo, corporações, a rã pulou, quase que foi comida por um predador antes dela dar o salto. Se ela não tivesse dado o salto, a evolução não seguiria pelo aquele ramo, seguiria por outro. Então, tem um pouco de Big Brother, porque depois que eles fazem isso, eles não se metem mais. Eles só acompanham visualmente, eles vão vendo como é que está se desenrolando o desenvolvimento, mas eles não se intrometem. Até manipulam um pouco, mas depois então que chega o homem, acabou. É só o Aí homem. esses são 3 lugares na água. Na água, vida marinha. Em que 3 lugares? partes Hã? diferentes. Não lembro. Ah, 3 partes. 3 lugares diferentes do planeta. Lugares físicos? Água, Água, no oceano. mar. Sim, mas esses 3 lugares são lugares físicos? São Água. dentro do planeta. Água e física. São baías protegidas, foram implantadas em 3 baías, né, em pontos diferentes Agora, do planeta. E hoje em dia nem devem existir mais, porque o planeta já se multiplicou tanto. O Luiz estava falando desse negócio, né? Que às vezes eles nem sabem direito como é que vai São se desenvolver. Não é isso Tá que muito você falou? salgado, não, sal? Não é isso que não sabe direito como é que vai andar, que às vezes Não sabe. Então, é isso que eles estudam aqui no quinto mundo deles, né? As evoluções possíveis. Mas mesmo eles estudando isso, às vezes eles. No quarto, eu acho. Eles podem se surpreender. Podem se surpreender. Tem coisa assim que acontece. Então, hoje, já até entrando um pouco nesse tema, assim. Existe o acaso? Existe o acaso. Até porque se não existisse o acaso, a obra de Deus seria monolítica. Deve ser todo planetinha ser igual. De uma forma. O acaso é justamente a prova da infinitude de Deus. Porque qualquer coisa que vê é obra de Deus. Porque Deus é infinito, é que existe para nós o acaso. Porque as possibilidades são infinitas. Não importa o que der. O que der é de Deus. Existe o acaso, mas não existe só o acaso, né? Não é como os cientistas falam, que por acaso uma poeirinha caiu aqui e desenvolveu virou gente. Exatamente. Entendeu? Não é esse tipo de acaso. Então, esse É o acaso do desenvolvimento. Mas ele foi plantado mesmo. Exato. É um acaso diferente do acaso que todo mundo fala. O acaso por acaso não é.
Os espíritos do universo, desculpa, os espíritos ajudantes da mente, eles chegam para dizer, para desenvolver para onde está indo isso também, né? Agora, foi o que por exemplo, você tem a intenção disso tudo aqui é criar vida, mas a intenção deles é chegar a uma vida inteligente. Sim. Tá? Agora, aqui no meio desse caminho, É o propósito, né? O propósito é chegar a inteligente. Os meios, o propósito, né? Agora, aqui no meio desse caminho vai acontecer isso, vai acontecer para cá de volta, vai acontecer para frente, mas não vai dar aqui, vai parar, vai se extinguir, vai nascer um animal assim que tá com boas chances, estava indo, não sei o que, porra, teve um cataclismo e morreu, se extinguiu esse animal. Aí tem que começar tudo de novo, pegar uma outra linhagem de animal que vai. O Luiz estava falando do negócio da rã. A rã é um ancestral do homem, por incrível que pareça. Ela fez a passagem da água para a terra. Mas depois da rã houve outros animais, né, mutações, não sei o que, animais, papapá, que vieram da rã. Todos esses animais que foram antecessores do homem se extinguiram. Se ela fosse devorada, possivelmente a gente viveria nos oceanos. A nossa vida seria subaquática. Teve até um dos. Acho que. Como é que é? A mãe era um primata, né? Dos primeiros seres humanos, que eles quase morreram com um raio que teve lá na casa deles, nas árvores, eles ficaram morrendo de medo. Isso aconteceu, podia não ter acontecido naquele momento como aconteceu. O homem surgiu 1 milhão de anos atrás. Tá? Então... Aí, no caso, se a rã não tivesse continuado, você falou que... Poderia ser, não foi a rã, mas aí, sei lá... Poderia ser diferente. Não, a rã, ela saiu da água. A rã continuou. Teve outras parentes delas que não saíram, continuaram lá. Sim. Eu e nada, acabou, não não tivesse existe dado mais rã. certo, se não tivesse dado certo, seria através de outros animais. Que nós Seria. conhecemos. E não só, não é questão nem de dar certo lá, é que poderia ter se desenvolvido para outro lado do que Sim. veio, entendeu? Mas aí, isso não teria que haver uma nova ação de Micael, da ministra? Não, nada. Olha só. É o acaso que vai desenrolando. O que tem que chegar É o lá acaso na foi- vida inteligente. Uhum. Agora, o que vai ser vida inteligente? E eu acho que Eu o tô preocupado livro, dessa vez que eu estava olhando, eu não vi essa parte, mas eu já tinha visto antes. A nossa linhagem, né, que fez, o animal tal, que deu no homem, não foi a primeira que eles viram. Não. Eu Houve ouvi outras outras várias, antes né? que não aconteceram. Eles apostavam em outras, inclusive na Apostaram nossa, em outras. era tipo a segunda ou terceira opção. deles, Exatamente. Não era a primeira. Então não foi a primeira, foi logo de primeira não. Teve algumas que não deram certo. Aí tipo, aquela ali não deu certo, mas tem essa aqui. Agora, Porque também nem sempre é mais, a que se desenvolve primeiro, mais rapidamente, é a que vai atingir o objetivo. Agora é o tal negócio. Depois que surgiu o homem, essas outras linhagens aqui que poderiam vir a se desenvolver e dar uma vida inteligente, aí eles param. Agora acabou. Agora Quem é que determina isso? é Chamaria manipulado. de Deus. É. Chamaria de Deus. Porque É uma hoje eu tive esse Ninguém mais busca questionamento. inteligente. À tarde, em casa, eu tive esse questionamento. Andam em ponta, e aí os outros primatas, né, os outros símios, não é isso? Os outros Os macacos. times vieram depois de andando quando eles foram um retrocesso. Então, mas andam em ponta foi uma mutação Dos primatas. Dos Sim, lembros. então, aí parou. Todo o resto do desenvolvimento parou. Para chegar à vida inteligente. Houve outras mutações para outros animais. Quando o primeiro casal toma uma decisão de sobrevivência, cessa a evolução. A evolução para a vida inteligente. A evolução normal, as espécies continuam se adaptando. Mas em busca de vida inteligente não tem mais. Isso deixa de ser Há uma diferença. A evolução darwiniana, o que a gente aprende em biologia, didática, o que é?
que as espécies são adaptativas. Né? Apenas isso. Adaptativas. Mutação Ou seja, ocorre ao acaso, as espécies qualquer se coisa. adaptam ao meio ambiente. Na evolução propriamente dita, ocorrida no nosso planeta, a evolução se dá de forma mutacional. Você pode ter uma espécie que vai gerar uma outra espécie completamente diferente da anterior. É a evolução mutacional. A evolução mutacional ela não está perfeitamente explicada na ciência humana. Por quê? Os nossos registros foram até agora um momento insuficiente para a gente chegar à conclusão que houve, né, uma evolução mutacional. Porque os próprios saltos, né? Fica sempre o elo perdido. O problema do darwinismo não consegue explicar a seleção natural. Exatamente. Deixa aberto, acontece assim. Por quê? Agora, eu queria É entender como a como é que isso acontece. Eu vi mais, eu lembro. Mas era um tipo de macaco, tipo de um macaco, não é isso? O lemo, o que acontece? É um tipo de macaco. O lemo é diferente do macaco, porque o lemo ele tem o dedo opositor dele. Mas olha só. E a diferença que vai fazer tudo é transferência Pois é é, oposto. mas aí isso eu quero saber. Hoje em dia não tem lêmure mais. Tem. Mas não aquele do qual saiu a gente. E é E esses extinguiram? Esses do qual saiu por Não, quê? lembra? Sei lá, Não, aconteceu eles alguma evoluíram coisa. para essas espécies Oi? de lemos que tem hoje. Não, o nosso foi Mas aquela espécie foi extinta. Porque passou para outras, teve outro desenvolvimento. Houve- Tem pequenos, tem grandes, tem lemos de vários. Aquela Mas espécie não foi vai extinta. dar, só deu. Não vai evoluir mais. Nenhum lemo vai nascer Mas um ser por quê? Eu humano. quero entender por Mas o que importante isso. de fazer isso é o seguinte: quando surge o primeiro casal humano, Foi Anthony Fonta. cessa a possibilidade de você ter novas espécies no planeta. Você não gera novas espécies mais. Não existe saltos, não tem mais Não mutações. tem mais a possibilidade de surgirem novas espécies. Entendeu? Tem. Você consegue Das diversificar espécies com que vários existem. Não galhos. pode aparecer outro Anthony Fonta aí? Não pode. Lá em E nem pode. nem novos ursos, novos cachorros, novos leões. As espécies que estão naquele momento estão. Novos ursos sim, porque Não, são não, variações da mesma espécie. Não existe um bicho novo que nunca vai ser Não vai inventado. surgir Não. outra coisa, um outro bicho, entendeu? A ciência ela pode Seria até o mesmo, encontrar os. o mesmo, Né? Anthony Fonta, igualzinho a Anthony. Não, Leila, animal Que animal com vida inteligente só tem um. Só tem um casal. Só tem um. Isso Só tem uma espécie. Que são nós os humanos. Somos nós. Existem raças. Sei, mas Espécie o que eu só queria essa. dizer é por que hoje os lêmures Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Entendeu? Isso é um mandado de Deus. A evolução dos planetas é assim. Uma coisa importante a gente sempre lembrar. Todos nós, Mas deve haver uma explicação. Eles devem Não tem explicação, a explicação que Deus. todos É nós descendemos de um único casal. Podia ter sido assim, do jeito que você está falando. mesmo Só que não nunca foi assim tenha que visto. eles planejaram. Podia ter sido que, por exemplo, eles planejaram que houvesse essa evolução de vida e de um vida inteligente aqui. Agora ele falou, Aí, me deu a resposta. daqui das rãs surgiu outro tipo de animal que vai dar vida inteligente aqui. Aí podia ter uma vida inteligente que mora no mar, né, igual aquele filme lá do Kevin Costner, que o cara mora no mar, é meio peixe, vida inteligente, podia ver a gente. Mas não foi assim que Deus planejou. Não, é ele assim. respondeu. Mas Que não foi tão interessante. mas é importante a gente frisar o seguinte: Isso é muito sério. a primeira irmandade humana. Podia ter uma sereia aí, mas não tem. Entendeu? A primeira irmandade Centauro. humana. Mar do Norte dizem que Podia ter um centauro aí, meio cavalo, meio homem. Veio do cavalo o homem, mas não é assim. Entendeu? Não é assim. Interessante. A primeira irmandade humana está no fato de a gente descender de um único casal. Somos todos irmãos do ponto de vista material. Começa por aí. Por mais que tenhamos diferenças entre nós, né, diferenças estéticas, nós descendemos todos nós de um único casal.
muito par. Certo. E o fato de não haverem mais Andon e Funko ali foi uma determinação do planejamento de quem? Do Pai Universal, porque se isso existe em todos os superespécies do universo, né? E mais imediatamente do Michael. Porque nós somos uma criação do Michael. Eu sei, mas em todos os outros superuniversos é assim que acontece também? São os mandatos de Deus, tudo, né? Então esse Deus não está tão longe de nós quanto a gente imagina esse Pai Universal, né? Assim, longe que eu digo, ele é alguém mesmo, né? É como se ele fosse, no fundo, Não é alguém nenhum. como se ele fosse alguém, porque ele planejou. Mas ele não é alguém, ele é tudo. Sim. Não é minimiza tudo Deus. alguém. Não. Olha só, pelo amor de Deus, não minimiza Deus. Quando você tudo reduz alguém. ele a um alguém, você está reduzindo ele a um alguém. Alguém, nós mas somos isso é muito entre poucos. aspas, entende? Eu estou querendo dizer que é uma Mas ele não é aquele coisa... velhinho de barba branca. Eu vou dizer, não, tudo bem, mas é algo que planejou. O que eu tô querendo Nem o Morgan Freeman. Então, é isso, Luiz. Que foi alguém que planejou. Algo ou alguém que planejou. Ele, Não quando é? ele Isso que é olha só, interessante, quando né? surge o filho, é uma vontade dele criar tudo isso. E os dois se associam para criar o espírito e o espírito executar. Naquele momento, lá no infinito menos, né? Uma régua do tempo, no infinito menos, quando isso aconteceu, isso tudo já foi colocado como regras Eu sei, então. para se desenvolver. Quer dizer, interessante. Então, quer dizer, desde uma o coisa, primeiro superuniverso, do primeiro universo local que surgiu, essa regra se mantém por todos os outros. Pois é. Até o nosso, que é o 7. É algo realmente que chama atenção, né? E que faz com que tudo se torne mais fácil. De certo modo, essa As pessoas relação estão com outras complicando muitas espécies, coisas, mas as coisas não são tão complicadas assim, né? Não, as questões sim. de certo Mas modo, é que essa pode relação haver- com outras espécies de, digamos assim, tipo humanos, de seres com vidas inteligentes, a gente vai, pelo que a gente falou na última palestra, é só depois que a gente vai para as mansões. O mundo das mansões. Teoricamente, vão vir vida inteligente de outros planetas e a gente vai ver lá. A gente vai E aí, envolver todos. tudo Todos bem. do nosso sistema vão estar juntos. Lá no primeiro mundo das mansões. E daí? O que você falou aí? E aí Porque vai você ter falou cara de que assim, camelo, não cara tem de outro cavalo. tipo de vida inteligente no nosso planeta. Não, nosso planeta não tem. Isso é a nossa espécie. Mas dos outros planetas vai vir um tipo diferente. Sim. Nossa. Se bem que assim, lá eu acho que o corpo vai ser diferente. Hã? Eu falei isso? Não, você não falou isso. Eu só estou incluindo que aqui no planeta a gente não vai conhecer outro Sempre tipo. é uma raça, Mas é uma depois, raça inteligente em cada teoricamente, espécie, não tem mais do que um. Isso não seria muito. Se olha só, se só tem uma, Já é já tem conflito diversidade. entre os já iguais, é você imagina com o outro, diferente. Não é diversidade. Já briga com o igual, vai fazer o que com diferente? E tem espécie, mas tem as raças, né? Não, e as raças de cores, duas foram exterminadas. Isso quando estava tudo igual. Verde, laranja. Quais? Não, Verde, três, vermelha. A Vermelha quase não existe já tem, mais ela também. foi absorvida pela raça branca, né? Tem. E a outra A gente vai Mas a falar amarela isso. e a verde foram massacradas mesmo. Lara, E você imagina, aí imagina se tem que é diferente. Só a cor da pele que muda. Você imagina que é um outro totalmente diferente, tem uma asa, que horas são? entendeu? Ou nada, tem um pé de pato que Pois é, nada muito você está rápido. perguntando a Imagina hora, uma coisa assim. eu vou ter que sair daqui 9h30 no máximo, gente. Não posso mais ficar, eu não consegui chegar naquele dia que eu consegui chegar em casa. Só dizer aqui que eu vou chegar um pouco mais tarde. Eu não consegui chegar em casa aquele dia. Entendeu? Aí, eu vou ter que sair mais cedo, infelizmente. Só um instantinho, desculpa. Que horas são? São 8 horas. 8 horas. Que bom, ainda é cedo, né? Então vamos só chegando. Então, ó, a gente já tem estrutura aqui de como é feito e como aconteceu no nosso planeta foi assim, né? Peixe, rã, réptil, dos répteis saíram as aves, só que das aves não saiu o ser humano. Foi o que a gente estava falando. As aves continuaram lá, só que não foi das aves. Foi de um dinossauro.
dos répteis veio um dinossauro, teve um dinossauro. Na verdade, lá, os dinossauros são parte dos répteis. Né? Tem É. répteis que a gente conhece hoje. Né? É. Que, na verdade, é o contrário. É dinossauro, réptil. Não, o que o livro diz é réptil. É, Aí ele fala que considera os dinossauros não, eu répteis. sei, mas ele fala que os répteis é que depois tiveram essa linhagem mais dinossauro. Aí, Então, isso aí que você falou, que você está fazendo é a ordem do negócio. É. Primeiro, assim. peixe, rã, réptil, dinossauro. Aí tiveram de um dinossauro. E as aves? As aves aqui, ó, das aves, dos répteis foram as aves também, só que a ave não deu em nada. Pra vida Na inteligente. verdade, os dinossauros que deram as aves. E diz réptil, mas tudo bem. É. Pode ser isso. Ele diz réptil. Isso aí tem Ah, tá. Por isso que você já puxou fora aquela setinha lá controle. para aves, né? É. As aves Não, é que ele diz um negócio assim, que os dinossauros se tornaram alados, mas essas aves que tem hoje, elas são mais de réptil. Que tiveram geralmente dinossauros que né? Na verdade, por Que exemplo, foi voavam, né? encontrado alguns fósseis lá na China em que era um pequeno réptil voador, mas ele na verdade ele não voava, ele planava. Igual a galinha, né? Ele abria assim, tipo uma capa, né? Uma membrana. Uma membrana e planava. E como naquele tempo os dinossauros existiam árvores muito altas, eles subiam nas árvores, eles iam se arrastando tipo uma lagartixa, chegava lá de cima ele planava. Então, Bem baixo. Ou para outra árvore, ele ia. Não conseguiam subir mais, né? Batendo asa. Não Não, dava. ele não batia asa, ele planava. Uhum. Só que isso aí foi evoluindo para as aves. Sim. Esse é uma espécie que seguiu um caminho. Ele diz, os dinossauros que voavam, eles também se extinguiram. Ou então Né? Aí depois vieram os mamíferos primários. E essas aves aqui, ele diz lá, é diferente dos dinossauros. Essas se extinguiram, essas que existem hoje são lá do réptil menos desenvolvido, do réptil que não é dinossauro. Mas de um dinossauro saiu o primeiro mamífero, né? Antes era, como é que é? Ovo, né? E depois o negócio da placenta, né? Ou do Foi mais mama, né? Foi o Mamífero, dinossauro placentário que gerou o primeiro. Foi mais uma mutação, né? mais uma mutação. Todos Mas- os mamíferos descendem desse eu não dinossauro sou placentário. biólogo, né? Se alguém quiser me ajudar, mamífero é aquele que mama, isso? Sim. Então o primeiro que mamou era filho de dinossauro. Não sei como eles mamaram desse dinossauro aqui. Sim. E todas essas passagens foram através também de Mutação. mutações. Aí vem Né? mamífero Mas primário com certeza nasceu um dinossauro com mamas. com mamas, exatamente. Já estava preparado para ter a mutação. Aí o mamífero intermediário, daqui, isso é interessante, que teve um casal que eles dizem lá, que o casal mais evoluído da tribo desses mamíferos intermediários vai dar um casal de primatas. E um casal que era mais inferior vai dar Os símios. os símios. Os símios. Que depois o homem e o chimpanzé têm um DNA muito parecido, 98%. tem a ver com isso aqui, É claro, que a origem é comum. que a origem biológica é a mesma. Pelo menos os 2% são os 2% de inteligência. Né? Esse que faz a diferença. E Andam e Fonta vieram ali dos primatas. Os primatas, tá? Eles tinham algum nome assim mais objetivo? Ou era primata? Não, isso aí isso é uma classificação que vem depois. Na hora lá eles não sabiam o que eles eram eles. Pô. Sim, mas o livro fala. Não, dá algum olha nome só, além de primata. eu não sei, eu não sou biólogo, não sei o que significa ser um primata exatamente. Por que a classificação é primata? Não sei. Teria que estudar isso. Sei. E Existem os primatas de Agora, hoje. teve coisas que, por exemplo, dos mamíferos ali, por exemplo, voltaram para o mar, né? Tem, baleia, né? Voltaram para o Com mar. certeza. Ou tem daqui dos mamíferos, não sei se daqui ou daqui, saem O os mamífero tipos que primário voltou. volta Agora, pro mar, baleia. aquilo que a gente estuda no ginásio, no sei lá, Por isso você tem Hoje os mamíferos em toda parte. o homem das cavernas, Neandertal. Menos ave, né? Esses Tem ave homens, que é mamífero? Não. os primatas, esses homens que a gente estuda no colégio.
Mas tem mamíferos. Eles vieram depois de quê? Igual, morcego, né? Morcego. O ser humano Não é ave. Não é ave, ele é mamífero voador. somos o Ave ápice da não evolução. significa que voa, é outra É coisa. o cume da evolução. Certo. O que vem antes, a gente chama de em algum desses a gente chama de primatas. Aí depois a gente tem Neandertal, não é isso? Não. Tem, Que mas é? depois do primata Cromañón. Não, Cromañón, Neandertal, isso. tem uma gradação até chegar ao humano. Depois dos primatas. Depois dos primatas. Depois do primata nasce o primeiro casal de ser humano, Que andam em fundo. que anda em O fome. problema é que O Neandertal é uma raça desenvolvimento não é em posterior. linha reta. Posterior a andam em fonda. Neandertal, É uma raça de Homo. seres humanos. Só que não é o desenvolvimento ele não se dá em linha reta e numa única via. As coisas vão se ramificando. Entendeu? O Cromañón e o Neandertal, eles conviveram na Europa mais ou menos no mesmo período. O florescimento de uma civilização foi o fim da outra. Eles foram um tomando espaço do outro. E quando os humanos chegaram na Europa, que chegaram bem depois vindos da África, aí que botaram em xeque por causa da sua capacidade de pescar, de caçar, que era muito maior do que a dos Neandertais. Só que essa é uma classificação nossa. É. Então o que acontece é o seguinte, existiram algumas descendentes de Anderfonta que acabaram se mesclando Isso é com importante. Com espécies Atrasadas. inferiores. Depois que Anderfonta nasceram, Anderfonta não. E o grupo deles não. Mas depois, gerações depois, eles começaram porque a reproduzir desenvolvimento- com outras espécies de animais que Entendi. gerou animais. Certo. Não havia uma Porque diferenciação o núcleo genética. primata é comum. É um núcleo primata comum. Porque hoje, por exemplo, se um homem e uma mulher cruza com sei lá, um chimpanzé, não vai nascer ninguém. Mas naquela época nascia e tinha capacidade de se reproduzir, inclusive. Porque não havia uma diferenciação genética tão grande. Era muito próximo. É igual, hoje tem Era o. um sinalzinho. Eu tava pensando nisso, tem o. Como é que é? O cavalo com o jumento que dá a mula. Os moares. Né? Só que a mula nem se reproduz. Mas esses filhos aqui de um ser humano com um primo atrasado, assim que o livro chama, primos atrasados, davam uma espécie de animal lá que o livro diz assim, mal eram humanos. Difícil você reconhecê-los como seres humanos. Aí de andam em fonda, quando houve a mutação para um ser melhor, andam em fonda pararam de existir. Não, Já aconteceu. Andam em conta, eram dois seres humanos que igual eu e você. Eles Certo. morreram. Tá certo? Sim, mas eles não se reproduziram? Sim. E eram todos outros iguais a eles? Os andonitas. Os A raça filhos de dos Anderfonta. andonitas. Eram todos filhos de Anderfonta. Isso. Aí chegou uma hora que começou começou a virar as outras mutações, que eram homens de Neandertal, Cro-Magnon, esses que você Não. falou ali. Olha só, a não ser que você seja um filho, acho que um filho direto. As mutações pararam depois de Anderfonta. Ah, é? Pra dar em esses- ser humanos esses pararam. Cro-Magnon, todos esses aí são Eram andam em outras, fonda. não, eram outras espécies. Já é evolução. Era uma raça humana piorada. Quando você tem uma espécie. Era uma raça humana quando você tem uma piorada. espécie superior. como- Piorada. Porque houve esses cruzamentos assim. Porque a própria ciência já viu isso. Os Neandertais eram Homo sapiens. Eles não eram sapiens sapiens como nós. Nós estamos num estágio de evolução acima deles. Certo. Nós somos E uma versão antes- melhor. Teve o. Deu É o que origem. ele falou. É que Foi uma mutação. É que Deles foi uma degeneração. pelo seguinte, a ciência humana, a ciência humana requer o quê? Calma, a gente requer vai que a gente ver isso. raciocine numa linha. Uma linha de costa, né? Porque eles começam a olhar daqui Então, para trás. Eles não vêm os evoluindo. nossos, Eles não vêm evoluindo, eles vão andando para trás. Cavou aqui, achou mais de 1 milhão de anos? Ó, 1 milhão de anos. Os nossos- Cavou 1,2 milhão, tá mais atrás. Eles